Gente, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre eletricidade, né? Então a eletricidade hoje, a gente utiliza várias atividades que necessitam da eletricidade, tá? Como eletrodoméstico, celular, computador, né? Tudo isso precisa de eletricidade. Então a energia elétrica ela está presente em diversas situações do nosso cotidiano. Quando a gente acende a luz, né? Quando a gente acende a lâmpada, ela precisa de uma energia para poder acender. Ao aquecer um alimento para nós alimentarmos, né, no micro-ondas, então a gente precisa dessa eletricidade. A gente utiliza o computador, que precisa de eletricidade. Né? Muitos serviços prestados à comunidade que são essenciais, principalmente esses que utilizam em hospitais, é necessário que haja sempre a energia elétrica. Então, o hospital ele precisa dos equipamentos para funcionar. E para funcionar, eles precisam da energia elétrica. Por isso que quando ocorre uma queda de energia, o hospital ele não pode ficar sem energia por causa desses aparelhos que muitas vezes mantêm as pessoas, né, em tratamento. Então, o que acontece? Cria-se uma bateria, que é chamado de gerador elétrico, para manter a energia sendo gerada nesses hospitais. Tá? Então, outro tipo de eletricidade que a gente utiliza mesmo. Quando a gente sai, a gente fica preocupada se o celular está carregado ou não, né? Porque o celular hoje é de suma importância para a gente poder ficar utilizando, ligando, né? Pedindo as coisas, tudo pelo celular. Então, a gente fica muito chateado quando a bateria, né, fica baixa ou o celular descarrega no meio da rua. Né? Então, hoje, a eletricidade, ela veio para dar facilidade e conforto. Mas antes da eletricidade, como era a vida das pessoas, né? Então, ó, a eletricidade, a vida antes da eletricidade, ela não era tão cômoda como a gente tem hoje, não, tá? Então, não havia facilidades, porque não existiam aparelhos eletrodomésticos para ajudar a gente a cozinhar mais rápido, né? A chamar um táxi mais rápido. Então, as pessoas tinham muito mais trabalho para fazer as tarefas do dia a dia. Né? Então levavam mais tempo para fazer o trabalho. Com a vinda da eletricidade, isso ficou muito mais rápido. Né? Então, ó, as tarefas que hoje a gente pode fazer à noite, antigamente, né, antes da eletricidade, a gente não tinha essa facilidade. Então, aí você está vendo a imagem do homem estudando. Né? Não tinha eletricidade. Ele colocava várias velas ao local para poder estar enxergando e poder fazer, né, o seu estudo. Outro exemplo, né, é para passar roupa. Então, hoje, muitas pessoas, para passar as suas roupas, elas precisam de um ferro. E o ferro utiliza a energia elétrica para estar funcionando. Mas antes da eletricidade, ó, era esse ferro aí, tá? E esse ferro funcionava como? A partir das brasas, tá? Então, ele colocava ali, ó, uma brasa para queimar, levantava essa tampa e colocava a brasa dentro desse ferro aí. Tá? Esperava ele aquecer e aí passava as roupas. Mas tinha um grande problema, a pessoa tinha que ficar atenta, porque durante a queima, né, da madeira ou do carvão, saem aqueles pequenas fuligens, aquelas cinzas particuladas que ficam no ar, pode cair numa roupa limpa. Já pensou? Ter que lavar tudo de novo, então eles tinham muito cuidado ao passar a roupa. E tinha que prestar bastante atenção para esse ferro não aquecer demais e aí queimar a roupa. Né? Então, a geladeira não existia naquela época. Então, era um instrumento fundamental para quê? Que a gente utiliza hoje para conservar os alimentos e as carnes. Não existia. Como é que as pessoas faziam para manter os seus alimentos? Né? Elas iam na quitanda todos os dias comprar frutas e verduras em pequenas quantidades. E como é que faziam com as carnes? Né? As carnes eram mantidas cozidas para o consumo imediato, ou então deixavam imensas em banha de porco dentro de latões. Né? Então, olha aí o que tinha que ser feito, tanto trabalho para ser feito para conservar os alimentos. Hoje, a gente só tem a geladeira que coloca e conserva os alimentos. Banhos, não existia chuveiro elétrico, então os banhos eram frios e eram aquecidos aonde, ó? Nesses fogões a lenha, porque não tinha gás e muito menos eletricidade, como tem aí, ó, vários fogões hoje que é movido a eletricidade. Então, o fogão era lenha, então as pessoas cortavam as madeiras, deixavam estocadas em casa e, ó, começavam a fazer esse fogão a lenha para aquecer a água, fazer a comida, né?
Então, olha o trabalho que tinha antes da eletricidade. Hoje a gente pode passear até a noite, né? Mas antes da eletricidade não tinha esses postes de luz. Então era candeeiro que as pessoas utilizavam para estar se movimentando nas ruas à noite, né? Então olha aí quanto trabalho tinha antes do surgimento dessa eletricidade. Então a eletricidade, gente, ela está no nosso cotidiano. E não é apenas o funcionamento dos aparelhos eletrônicos que depende dessa eletricidade, não, tá? A fabricação desses aparelhos também precisa de eletricidade. As indústrias, para produzir todos os produtos que a gente conhece hoje, também precisa de energia elétrica, tá? Mas existem a produção de energia, de eletricidade com fenômenos naturais. O que são fenômenos naturais? São aqueles produzidos no meio ambiente. E onde é que a gente encontra isso? Na produção de raios. Então, a eletricidade, ela está presente também nesses fenômenos naturais que a gente está vendo aí, como os raios. Então, esse fenômeno são chamados de descargas elétricas, tá? Que são produzidas aonde? Na nossa camada atmosférica e que vai resultar nesses clarões, que são chamados de relâmpagos. E antes desses clarões, vem os ruídos característicos dessas descargas elétricas, que são chamados de trovões. E como é que são formados esses relâmpagos? Então a gente sabe que na camada atmosférica se encontram vários gases, tá? Primeiro, o vapor d'água. Segundo, o hidrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, o ozônio, né? Então esses gases estão sempre em atritos, tá? Então quando o atrito ele é muito constante, acontece isso aí, essa produções de relâmpagos, de raios e essa luminosidade. E esses raios podem causar prejuízos? Sim. Então podem causar incêndios em ambientes naturais como florestas, matas e também podem causar incêndios nos centros urbanos e danificar vários aparelhos eletrônicos, tá? Causar ferimento e pode levar até a morte dos seres vivos, certo? Então como é que a gente faz para evitar esse tipo de problema? Nos centros urbanos, gente, a gente monta e foi construído um equipamento chamado de para-raios, tá? É uma haste metálica que fica no alto, né, das casas. Para quê? Para caso haja uma produção de fenômenos naturais como esses raios batem nessa haste, né, e ela é direcionada para a terra. E aí, se dissipa. Não bate em ninguém e nem cai em locais inadequados, porque essa haste metálica aí é um bom condutor de eletricidade. Então vai conduzir esses raios até a camada terrestre, ok? Então, bora lá. Então, vocês vão assistir a um pequeno vídeo sobre a eletricidade. Por que você está com essa cara? É que a minha mãe brigou comigo. Por quê? Você se lembra da tempestade de ontem? Ai, lembro sim. Foi terrível. Na minha rua, caíram muitos galhos de árvore e um deles rompeu um cabo de eletricidade. E por que a sua mãe repreendeu você? Porque estávamos caminhando, vi o cabo no chão e para mostrar para ela, corri para pegá-lo. Quando eu estava quase encostando nele, minha mãe gritou tanto comigo que fiquei até gelado. É que o cabo poderia ter transmitido eletricidade. Como você é distraído. Você não lembra o que a professora nos falou no outro dia sobre a eletricidade? Professora, hoje no pátio ficamos sem luz. Não ficamos sem luz, só queimou a lâmpada. O que acontece quando ficamos sem luz? Que pergunta interessante. Primeiro vamos todos pensar o que é a eletricidade. Alguém pode me dizer o que é a corrente elétrica? É alguma coisa que passa dentro dos cabos. Sim, mas a corrente elétrica não passa só por dentro dos fios elétricos. Também há materiais pelos quais a eletricidade pode circular, isto é, que conduzem a eletricidade com muita facilidade e por isso são chamados de condutores. Há bons condutores e maus condutores.
Os maus condutores são aqueles que não podem conduzir eletricidade ou conduzem muito pouco. E os cabos são bons ou maus condutores? Os cabos servem para que diferentes aparelhos elétricos possam conectar-se à eletricidade que vem da rua. Se observarem um cabo, verão que dentro dele há fibras de um material metálico e que por fora estão rodeados por borracha ou plástico. Os cabos da rua são parecidos aos que temos em casa? Aqueles da rua são feitos para que circule muita corrente elétrica através deles. Imaginem que são cabos que levam eletricidade para bairros inteiros. Mas sejam da rua ou das nossas casas, os cabos têm dentro um material que é um bom condutor, por onde circula a eletricidade, e por fora um material que não conduz a eletricidade, que é a parte de borracha. E essa borracha que os cabos têm é que não deixa que a eletricidade escape? Exato, isso ocorre porque a borracha ou o plástico não conduzem a eletricidade. Então, essa eletricidade não tem outra opção além de viajar pelo metal condutor que está dentro. Por isso, essa borracha que recobre os cabos também é chamada de isolante, porque isola a eletricidade dentro do cabo e não a deixa escapar. E o que aconteceria se não houvesse a borracha? Se os cabos não estivessem rodeados desse isolante, a eletricidade escaparia para todos os lugares. Então não chegaria às casas. Além do mais, seria muito perigoso, porque qualquer pessoa que os tocasse poderia se eletrocutar. Então, nosso corpo é condutor. Porque se temos que tomar tanto cuidado com a eletricidade, é porque pelo nosso corpo a eletricidade pode correr, não é? Você tem razão, Mati. Não tinha pensado nisso. E para evitar que corramos perigo, é muito importante que tomemos o cuidado de não tocar em coisas eletrificadas, como as tomadas, os cabos sem isolantes, os soquetes, os cabos caídos depois de uma tempestade. É que era perigoso. É preciso tomar cuidado com a eletricidade. Ei, inscreva! Então, pessoal, no vídeo fala sobre a eletricidade que a gente sempre está utilizando no nosso dia a dia. Então, muito cuidado ao utilizar. Por isso que existem equipamentos que são montados, tá? Caso ocorra essa descarga, né, de eletricidade. Então, existem condutores que são capazes de passar essa corrente. Então, esses para-raios, gente, eles são construídos de metais. Então, metais são bons condutores. Então, ele vai conduzir essa eletricidade para longe das nossas casas, né? Então, ó, para não ocorrer nenhum tipo de acidente. Né? Então, vamos fazer uma pequena experiência, né? A ocorrência de raios, ele está associada a um processo chamado de eletrização, tá? Então, aí vocês têm essa experiência que tem no módulo de vocês. Então, vocês vão, ó, picar uma folhinha de papel em pequenos pedaços, tá? Vai esfregar, ó, uma caneta várias vezes, ó, no seu cabelo. Demorar um pouquinho mesmo, uns 5 minutinhos, ó, você esfregando toda essa caneta no cabelo de vocês. O que vai acontecer? Você está passando as cargas elétricas, tá, do seu cabelo para a caneta e da caneta para o cabelo. Então, por conta disso, a caneta vai ficar eletrizada. E aí você vai aproximar essa caneta nos pedacinhos de papel e vocês vão observar o que vai ocorrer, tá? Então aí, ó, vocês escrevem no caderno o que aconteceu e manda a foto, tá, no grupo da escola. E tem mais 2 atividades para ser feita. Além da experiência, né, você também tem um módulo na página 225 para fazer a atividade. E nessa atividade, a última questão, tem para vocês fazerem uma pesquisa sobre os cuidados que devemos ter em caso de tempestade com os raios. Tá? Então, vocês vão descrever, vão fazer uma pesquisa, vão anotar no caderno de vocês sobre os cuidados que a gente deve tomar durante a tempestade, ok? Então, bons estudos!